A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o teu irmão presbítero Jonatas e com muita alegria hoje nós estamos avançando para a lição de número 2 do segundo trimestre de 2022. E a lição de hoje, ela tem por título Sal da Terra e Luz do Mundo. É uma lição com um tema imprescindível para nós. Ao final dessa aula, você terá que estar apto a responder as seguintes perguntas aqui. Qual a definição de sal? Quais as duas funções do sal, segundo a lição? O que se espera do cristão no reino de Deus? E para qual verdade bíblica o crente deve atentar? De maneira concreta, qual o lugar em que o crente deve brilhar como luz? Então são 5 perguntas, indagações, questões que você estará apto para responder no final dessa lição. Amém? Então vamos avançar para o nosso texto áureo. Se esse canal tem sido bênção para você, não esqueça de se inscrever e ative o sininho para você receber as notificações. Amém? Deus abençoe a todos e vamos avançar. Texto áureo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. A verdade prática vai dizer a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus 5, 13 ao 16, que vai dizer o seguinte: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Há lições maravilhosas nessa lição de hoje que nós estaremos estudando, tá bom? Nessa aula. Então não saia do vídeo em momento algum, permaneça até o final, tá bom? Que eu tenho certeza que vai valer a pena no final. Sem mais demora, então estaremos falando sobre a função do sal, né? A forma metafórica que foi utilizada no texto por Cristo, né? Se referindo a nós, e a função da luz, né? Então são questões que nós estaremos tratando aqui nessa lição de hoje, tá bom? Primeiro tópico: o sal tempera e conserva. E aqui vai tratar da definição, tá? A definição na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero, remédio e conservante, tá bom? Então, primeiro, sal, que nós podemos aplicar. O sal, tempero e conserva. Ele tempera e ele conserva. Então, se eu sou sal, se você é sal, nós temos que ser temperados e temos que... E uma das coisas que nós fazemos é conservar. Tá? Isso aqui já é uma aplicação para as nossas vidas. Tá bom? O que é ser temperado? Tá? O cristão tem que ser temperado. Em suas palavras, o cristão precisa ser temperado. Ele não pode ser alguém ali muito salgado. Ele tem que ser moderado, na medida certa. Porque se você vem com muito sal, você oferece uma comida muito salgada para alguém, você vai tocar aquela pessoa, ela não vai querer comer a comida porque a comida é ruim. Tá? Mas se você chega com temperança, se você chega com tempero suave, ela vai degustar aquela comida, ela vai comer aquela comida toda, né, e depois vai ficar com gosto ainda de quero mais, vai voltar para poder comer novamente. Então, irmãos, temos que ser temperados em nossas palavras, tá?
Temos que ser temperados pensando no nosso próximo, porque disso depende ali a vida do nosso próximo. Se nós somos salgados, nós afastamos as pessoas, tá? Isso nós podemos até trazer pro fanático, entendeu? O fanático é aquela pessoa muito salgada, aquela pessoa que ela segue muita coisa ali à risca, entendeu? Muito tradicionalismo, muito formalismo e acaba matando pessoas ali com princípios que ele determinou como princípio, tá bom? Que não é bíblico, mas acaba matando as pessoas. Então, nós precisamos ser temperados. E o sal conserva. Então, se você é sal, por isso que é importante nós entendermos se nós temos sido sal verdadeiramente, se nós temos sido luz. Por quê? Se você é sal, você é conservado e você conserva o ambiente onde você está. Se você é sal, você conserva a tua família, você conserva o teu marido, o teu lar é conservado. Se você é sal, aonde você está, você tempera o lugar, você tempera o ambiente. Você traz aquela diferença para aquele ambiente que o ambiente precisa. É por isso que nós precisamos ser sal, tá bom? E outra aplicação agora ampla, esse mundo ainda não foi deteriorado por completo, não foi destruído por causa da presença da igreja. Porque a igreja é a única coisa que ainda preserva e conserva o mundo. O dia que a igreja for removida, se prepare para o caos nesse mundo tribuloso. Amém? Vamos avançar. A importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois o alimento, na medida certa de sal, é saboroso. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Outra função do sal é de preservar o alimento e deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura, tá? O lugar onde coloca o sal, de oposição ao mundo. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos como sal, são esfregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. É como eu já acabei de aplicar esse texto, tá? Então vamos avançar para o terceiro subtópico. O cristão como sal. Como cristãos devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Então, quando você se opõe aos valores do mundo, você passa essa ideia de diferenciação. Você passa essa ideia de algo distinto, né? Distinto de uma situação no seu trabalho. Se você é o único diferente, você traz essa ideia, essa diferenciação, você acaba conservando o ambiente e acaba influenciando pessoas pela sua diferença que você faz, tá bom? Então é necessário a gente fazer sim, ali, saber fazer ser a diferença aonde nós pisamos nossos pés. É uma lição, irmãos, de cunho muito prático. É uma coisa que nós ensinamos desde os juniores, né? Você é diferente, nós temos que fazer essa diferença, tá? O nosso andar tem que ser diferente, o nosso falar tem que ser diferente. Não podemos falar conforme o mundo, a lei que rege o mundo não rege a nossa vida. Nós somos regidos pelos princípios da palavra de Deus. Enquanto assim nós conduzirmos a nossa vida, estaremos preservados e conservando o ambiente onde nós pisarmos. Amém? Então vamos para o tópico 2. A luz ilumina lugares em trevas. Conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes, própria, estrelas, refletida, lua, planetas, etc., que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis.
Assim a lâmpada emite luz e fogo, o fogo espalha a luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, a Jesus, a palavra de Deus, aos discípulos de Cristo. Então, o conceito de luz na Bíblia é esse. Nós vemos Salmo 105, 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, em relação à palavra, em relação a Deus, em relação a Cristo. Eu sou a luz do mundo, quem me anda não andará em trevas. Então, e temos nós como luz. Então, Cristo era luz, Deus tem a expressão de Deus como luz, como Cristo como luz, né? E o Espírito Santo também, ali como fogo, como luz também, e nós também não poderia ser diferente. Temos esse mesmo conceito de luz. Se o Pai é Pai das luzes, olha a expressão, Pai das luzes, é o nosso Deus. Então nós precisamos andar como nosso Pai, temos que brilhar. Se não estamos brilhando, não estamos mais influenciando. Se não estamos mais brilhando, significa que nós, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, nós perdemos a nossa essência, nós se deixamos ser influenciados por outras pessoas ou por esse mundo contaminado, tá bom? Conforme à medida que nós vamos sendo influenciados, as nossas luzes vão se apagando. E à medida que as nossas luzes vão se apagando, nós deixamos de ser de Deus e passamos a ser mais uma vez, pertencer a essa natureza antiga nossa de pecado, a dar lugar para ela fazer o que ela quer novamente. Então, nós precisamos influenciar, tá? Vamos avançar mais um pouco. O cristão como luz. Então, nós vamos entender, irmãos, aqui, terceiro subtópico, a luz em lugares de trevas. Que a luz, ela alumia a escuridão. Então, por que Cristo nos chama de luz? Por quê? É uma coisa que você, lendo a palavra desde o início, né, conhecendo o nosso Deus pelas Escrituras, conhecendo Cristo e a sua trajetória, nós entendemos o porquê de ser luz. Cristo como luz, ele veio fazer o quê? Nós analisando o que Cristo veio fazer como luz, nós vamos ver em Isaías 9, quando vai falar do seu nascimento, vai dizer que ali, que a terra de Naftali ali, que vai dizer ali sobre Belém, que de forma nenhuma elas seriam terras menores do que outras terras, porque estavam em trevas, mas agora uma luz viria sobre elas. Uma luz chegaria e traria ali claridade, iria iluminar aquele lugar onde eles estavam. E essa luz se referia a quem? Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, se referindo a Cristo. Ou seja, se Cristo era necessário Cristo vir como luz para alumiar o ambiente de trevas, é necessário que eu e você façam o quê? Nós precisamos iluminar ambientes de trevas. Se o teu trabalho é um lugar, um ambiente de trevas, você precisa ser a luz. De repente é por isso que você está lá. Aí você fala, não, mas a maioria dos lugares que Deus me coloca é lugares de trevas. Por que será? Porque você tem a luz suficiente para poder iluminar aquele lugar. E é por isso que às vezes Deus nos coloca em lugares e não permite, o lugar às vezes é ruim viver, é ruim ficar em um ambiente de trevas, mas às vezes é necessário, porque assim como um dia alguém iluminou a nossa mente, iluminou a nossa vida, hoje é necessário que você ilumine a vida de outras pessoas também. É necessário que eu ilumine a vida de outras pessoas também. Com a verdade nós fazemos isso. Então, por que aqui, irmãos, como lição prática, você já viu quando uma pessoa está em pecado? Quando uma pessoa está em uma vida, vive uma vida libertina, fazendo tudo de errado, fazendo tudo que ela acredita ser certo.
Você já viu que quando você chega com a verdade e expõe para ela aquela verdade, muitas das vezes, para algumas pessoas que não querem mudar, isso gera confronto. Você acaba saindo dali entristecido porque aquela pessoa acaba discutindo com você porque ela não aceita isso. Mas há pessoas que, quando ouvem isso, é como se fosse uma cortina, uma venda que caiu dos olhos, porque você está sendo luz. Você está sendo luz e, como luz, está clareando o ambiente. E a luz é onde chega, dissipa as trevas. E a pessoa está num ambiente de trevas e você chega com a verdade e aquilo descortina tudo aquilo. A pessoa pensa, entendi. Significa que tudo isso que eu vivi até hoje, vivi porque estava vivendo em trevas. E por que sabe agora? Porque essa verdade agora me foi revelada através da luz. E outra coisa interessante é que quem é luz não precisa falar que é luz. A luz brilha por si só, ela não precisa ficar falando. A luz, ela brilha por si só. É um testemunho involuntário que ela dá. Tá? Então você não precisa falar. Quando eu digo aqui que nós precisamos pregar e pronunciar a verdade, eu não estou dizendo, irmãos, que a luz depende das suas palavras. Não. Apenas pelo teu testemunho. Muitas das vezes, pelo teu testemunho, você evangeliza muito mais do que com as suas palavras. Tem pessoas que com as palavras são péssimas, mas com o testemunho são maravilhosos. E entre uma coisa e outra, fique com a primeira, o testemunho é muito melhor. Amém? Então, terceiro subtópico. Terceiro tópico, para finalizar já, tá, irmãos? É um vídeo bem curtinho, para poder ficar prático para os irmãos aí, sobrar tempo para poder analisar, estudar. Discípulos que influenciam, sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente é preciso renovar o homem interior, ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeiramente dentro de nós. Nesse sentido, nosso testemunho não será titubeante ou hesitante. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Então, olha para você ver que coisa interessante, né? Que metáfora maravilhosa. O sal está ali dentro da comida, não é visto, mas quando coloca o paladar, quando coloca a boca, ele é saboroso ao paladar. Mas não é visto. É uma coisa que nós precisamos entender. Nessa vida, irmãos, a vida desde o Éden, irmãos, Satanás caiu por causa de quê? Por causa da vaidade, por causa da soberba. Ele queria ser maior do que Deus. E da mesma forma, Eva come do fruto por quê? Porque queria conhecer, saber todas as coisas como Deus. Por isso caiu. Então, a soberba da vida, irmãos. Então isso é uma coisa que nós temos, desejo de conhecer, desejo de crescer, desejo de ser evidenciado. E o sal, nós já entendemos, olha o quanto que essa metáfora já nos ensina. O sal, ele não é feito para ser visto. É Jesus ensinando os seus discípulos, olha aqui, vocês vão trabalhar, não serão vistos, mas aonde vocês chegarem, vocês darão sabor às coisas. Vai chegar num ambiente sem graça e vai dar sabor. Olha que coisa interessante. Vocês vão olhar ali, as pessoas nem vão notar vocês, mas quando comerem, vão perceber o sabor diferenciado. Então, irmãos, assim é a nossa vida. O ambiente pode parecer, a gente não é evidenciado, mas através da nossa vida de oração, da nossa vida de consagração a Deus, o ambiente, ele é mudado. Sem que até mesmo as pessoas percebam que o ambiente a nossa presença, mas perceberão um ambiente mudado. Louvado seja Deus. Sendo luz, como luz o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho, em toda a sociedade, ou seja, através dessa luz nós iluminamos não apenas o nosso caminho, mas o caminho de pessoas, da nossa família, da nossa casa
e assim seremos aí a influência que é requerida que nós sejamos. Como discípulos de Cristo, nós precisamos influenciar o mundo com a nossa vida, com essa luz, com a palavra de Deus sempre no coração, vivendo ela dia após dia. Assim pode ter certeza que nós estaremos influenciando o mundo. Até porque a Bíblia vai dizer duas coisas muito interessantes. Em Efésios 2:8 vai dizer que a salvação não vem pelas obras, mas pela fé. E a fé não vem de nós, é dom de Deus. Então a fé, a salvação, na verdade, não provém das obras. Amém? Agora nós vamos para Tiago 3. Tiago 2. Tiago diz o quê? Que a fé sem obras é morta. Então, aparentemente há um contraste, mas não. Significa apenas uma coisa. Aquela fé de Tiago, ele está falando para cristão, para alguém que já é salvo. Eu não pratico as boas obras para ser salvo, mas eu pratico as boas obras porque sou salvo. É diferente. Uma vez que você entrou nesse mundo iluminado, nesse mundo de luz, você deseja fazer com que essa luz clareie outras pessoas. Você deseja praticar boas obras. Você sente. Você passa a adquirir ali o sentimento do nosso Pai. O Pai das luzes. Nós adquirimos esse sentimento também. Então, irmãos, enquanto a salvação, antes de ser salvo, as obras não servem para nada. Antes de ser salvo. Mas uma vez salvo, nós precisamos praticar boas obras. E por quê? Porque Deus está vendo a nossa fé. Deus está vendo a nossa fé. Mas o mundo está vendo as nossas obras. Pode ver, quando alguém que faz alguma coisa de errado, o que é a primeira coisa que as pessoas falam? Da igreja. Quando alguém gera escândalo, as pessoas metem o pau. Fala na hora é evidenciado. Quando faz coisas boas também, são evidenciados. Muito pouco, mas são. Tá, então nós somos medidos por aquilo que nós fazemos, aquilo que nós exterioramos, né? Nem sei se a palavra está colocada de forma correta, mas tá bom. Os irmãos entenderam, né? Meu português corretíssimo. Então, é aquilo que nós exteriorizamos. Tá bom? Acredito que assim tá melhor. Então, é através disso que nós ganhamos o mundo. Tá? Porque a fé aqui dentro apenas Deus está vendo. Mas como que eu vou ganhar o mundo, vou influenciar o mundo apenas com a fé no meu coração? Ninguém influencia com a fé no coração. Mas através das obras eu evidencio que há uma fé em mim. É através das obras que as pessoas se aproximam para ver e assim conhecem a nossa fé. Amém? Então pratique boas obras. Lembrando, não para salvação, mas porque você é salvo. Para finalizar, a influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-la como bandeira num mundo que inteiramente jaz no maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico, né? Ou seja, extravagante, fora dos padrões normais. Tá? Não significa isso, que ele seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria, cujas referências são a longanimidade, a mansidão, a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará o homem a glorificar a Deus. Então, tudo isso serve para quê, irmãos? Não é para a nossa glória, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Temos esse tesouro no vaso de barro. Olha para você ver que coisa linda. Isso Paulo está dizendo porque alguns dentro daquela igreja ali de Corinto estavam olhando para Paulo e observando as obras de Paulo, observando o ministério de Paulo
E Paulo pegou e falou, mas eu sou apenas um vaso de barro. O segredo está no tesouro que está dentro de mim, que é o quê? Pelo contexto. Quando você lê 2 Coríntios, quando você lê 2 Coríntios 4, você percebe ele falando o quê? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E no versículo 7 ele vai dizer o quê? Porém nós temos esse tesouro, ou seja, o conhecimento da verdade, temos esse tesouro em vasos de barro. Então a verdade, irmãos, a Bíblia Sagrada, o conhecimento da verdade, a palavra de Deus em nosso coração é um tesouro que nós temos dentro de nós. Então valorize esse tesouro. E essa metáfora, para finalizar, é uma metáfora que Paulo utilizou do tesouro em vaso de barro, que quem estava ouvindo entendia muito bem. Paulo estava sendo criticado por quê? As pessoas estavam dizendo para ele, pessoas que chegaram ali questionando o ministério de Paulo e falavam, Paulo, se você é ministro de Deus, é apóstolo de Cristo, por que você sofre tanto? Por que você vive preso, doente? Por que você vive aí sendo levado em tribunal? Por que você vive aí sendo espancado? E Paulo vai usar essa metáfora. Nós temos esse tesouro em vaso de barro. E quem conhecia a cultura sabia o que Paulo estava dizendo. Quem tinha dinheiro naquela época, ouro sobrando, colocava dentro do vaso de barro, levava para o deserto, enterrava no deserto. Dado o tempo, a pessoa precisava, vinha a necessidade, a pessoa ia até o local onde enterrou o ouro e tira. Só que como passou o tempo, o ouro que estava derretido agora se tornou rígido, né? Endureceu. Aí como que se faz para tirar o ouro, um ouro rígido dentro de um vaso de barro? Somente de uma forma, batendo, quebrando o vaso. Então Paulo estava dizendo, vocês estão me vendo apanhando, mas é justamente por isso, porque eu tenho um tesouro dentro de mim. Na medida que eu vou apanhando, na medida que eu vou sofrendo, na medida que eu vou padecendo por Cristo, o ouro que há dentro de mim vai sendo disseminado nas pessoas, no ambiente, pessoas vão sendo contaminadas, contagiadas e vão sendo libertas. E a gente tem aqui diversas situações como essa, como por exemplo Paulo, depois de apanhar por causa de uma libertação em Atos 16, ele dentro da prisão, vem o terremoto, eles estavam adorando a Deus, vem o terremoto, as cadeias caem, todos vão embora. Mas Paulo estava ali dentro com Silas. Na hora que aquele homem, o soldado que estava de guarda, ia se matar, ele brada e ele fala, o que eu faço para me salvar? E Paulo fala o que, irmãos? Ele fala, crê e você e sua casa serão salvos. Ou seja, olha essa verdade sendo disseminada no meio do sofrimento. Então é isso, irmãos. Então entenda o processo. Às vezes você está sofrendo porque alguém precisa do seu sofrimento. Alguém precisa que o ouro que esteja dentro de você seja dissipado, que esse ouro que está dentro de você seja derramado, seja ali lançado sobre ele. Tem pessoas precisando um pouco dessa essência que tem dentro de você. E essa essência a gente só tem acesso através do sofrimento. E é por isso que ministros de Deus sofrem. Amém, irmãos? Então, seja sal, seja luz. E assim você estará influenciando o mundo e cumprindo ali uma ordem de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tá? Se você ainda não fez isso, deixa um like aí para poder fortalecer o canal. Deus abençoe a todos.